Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, que até agora não consegui definir um tema, mas a proposta desta aula é que eu vou apresentar aquilo que faz com que muita gente fale que tráfego pago não tem futuro, tu fazes investimentos em campanha e não tens resultado, você faz investimento em tráfego e as pessoas que vêm não compram, aquelas todas as reclamações, de que olha, eu estou a investir milhões de meticais em tráfego, mas eu não estou a ver resultados. Ok, nesta aula eu vou te apresentar o que tu deves fazer para garantir que tenhas uma demanda constante no teu negócio. Por que eu falo de demanda constante? Normalmente, a maioria dos empreendedores, eles não têm controle sobre o seu negócio. Eles não têm gestão do seu negócio. Eu já ouvi uma vez o Conrado Adolfo a falar o seguinte: um negócio que não tem dados é um negócio que não tem gestão. O negócio que não tem gestão, nós não conseguimos gerar resultados, ok? É impossível você fazer a gestão de um negócio se você não tem dados. Coloca na tua cabeça. É impossível você fazer gestão do seu negócio se você não tem dados. Agora, se eu te perguntar, quantas pessoas por dia entram na tua loja? Você diz, não sei. E eu te pergunto, como é que você sabe quanto é que você vai vender este mês? Se você não tem o dado de quantas pessoas entram. Vamos supor que não, tu responde, em média entram 10 pessoas. O que é que você pode fazer para entrar 10? Você diz, não posso fazer nada. Por quê? Porque eu estou limitado. Eu estou limitado às pessoas que passam na minha loja. Eu estou limitado às pessoas que me conhecem. Eu estou limitado às pessoas que me recomendam. Então, você não tem um controle sobre a tua demanda. Ou seja, se você quiser, próximo mês, vender 20% a mais, você não pode, porque tu não podes ligar para os teus clientes. Olha, cliente, tudo bem? Aqui é o Kelvis da Botânica Mídias e eu fiz aqui uma projeção na minha empresa e descobri que eu quero vender 20% a mais. Então, peço para me recomendares 20% a mais do que me recomendavas na semana passada para eu atingir as minhas metas. Você não pode fazer isso. Você não pode pedir que teu cliente te recomende 20% a mais. Então, é necessário, é crucial que o teu negócio tenha poder sobre a criação de demanda. É isso que a gestão de tráfego te permite. A gestão de tráfego te permite definir quantas pessoas queres que entrem amanhã no teu estabelecimento. Agora, eu vou vos ensinar nesta aula aquilo que impede muita gente de ter resultados em tráfego pago. É que muita gente faz isso de forma empírica. Eles pensam que é só fazer uma campanha e deixar que o Facebook traga os resultados. Mas existe diferença em fazer tráfego pago e fazer a gestão de tráfego. Vamos lá. O que é que faz um gestor de tráfego? Eu gosto de dizer que não existe gestor de tráfego. Existe gestor de linha. Ou seja, a responsabilidade de um gestor de tráfego é garantir que esta linha sempre esteja em cima. É garantir que esta linha esteja sempre no intervalo mínimo que a empresa requer. Ok? O gestor de tráfego não faz gestão de tráfego, faz gestão de linha. A responsabilidade do gestor de tráfego é garantir que esta linha nunca caia. É garantir que essa linha sempre esteja no topo. E na aula de hoje nós vamos falar estritamente de gestão de tráfego gestão de tráfego ou optimização de campanha. Agora, o que é que faz com que muita gente não tenha resultados no tráfego pago? É que eles não fazem a gestão. Eles simplesmente fazem tudo à deriva. As suas campanhas elas estão 100% à deriva. Eles não têm controle. Eles não conseguem... se eles fazem uma campanha, vou dar um exemplo aqui. Eu abri esta campanha, deixa que eu fechar antes disso. Dizer que estamos aqui na nossa conta, quem já sabe, quem já esteve aqui em outras aulas, sabe que nós sempre damos aulas nessa conta de testes, ok? A nossa conta de testes é a conta que a gente usa para testar
novas coisas, porque a Meta ela sempre está a atualizar, então nós sempre testamos novos conhecimentos, processamos essas novas informações e depois entregamos para vocês. Por exemplo, o que eu vou apresentar para aqui para vocês é um conhecimento que foi processado por mim, que está sendo apresentado. Não existe outra coisa like them no YouTube, não existe uma coisa like that em outros cursos. Não sei, não foi dizer, porque eu não comprei todos os cursos moçambicanos, mas é assim, o que estás aprendendo, o que eu vou ensinar aqui é um conhecimento que foi por mim aprendido, transformado, processado e eu vou entregar para vocês. Agora, quando tens uma campanha de tráfego pago, tem este gráfico que iniciamos com ele no início, ok? Este gráfico mostra o desempenho dessa campanha no tempo. Ou seja, se você não é um gestor de tráfego, você é um empreendedor e gostaria de saber se a pessoa que você contratou para fazer gestão de tráfego para o seu negócio está a cuidar do seu dinheiro ou está a gastar o seu dinheiro, está a deixar campanhas adrivas. A primeira coisa que você deve observar é aqui embaixo. Você vai pegar a campanha fica aqui. Você vai marcar a campanha e vem em editar. Ok? Vais editar aqui na campanha dessa coluna preta. Clica aqui na coluna preta e vais observar a linha do tempo. Eu aqui delimitei desde o dia 14 até o dia 25 desse presente mês, que é quando essa campanha iniciou. O que é que vais verificar? Vais verificar este lápis aqui embaixo, aqui, ó. Se a tua campanha não tem esse lápis aqui, histórico de edições, se essa campanha não tem um histórico de edições constante, fica 2, 3 dias, 4 dias sem nenhuma edição, mostra que este gestor de tráfego não está a gerir o teu tráfego. Ele fez a campanha no dia 14 e deixou a campanha à deriva. Imaginem que esta campanha tivesse feito como... Eu criei essa campanha no dia 14, foi dia da criação. Imagina que eu nunca tivesse feito edição nessa campanha. Conseguem ver que depois da edição que a gente fez, a gente dobrou o resultado? Imagina se eu não tivesse feito essa edição. Ou seja, muitos empreendedores contratam gestores de tráfego, são pessoas que não são profissionais, fazem campanha hoje, deixam a campanha à deriva durante toda a semana. E acabam por perder muito dinheiro. Eles esquecem que se tivessem alguém a gerir de facto o seu tráfego, eles teriam o dobro do resultado. Imagina, saímos de um resultado de 17 para 44 por dia, média de 40 por dia. Ou seja, dobrou o resultado só por saber gestão de tráfego. Agora, hoje vamos falar de optimizações de campanha. Hoje vamos falar sobre optimizações de campanha. Agora, quem já me segue no Instagram, no meu perfil do Insta, tem um vídeo onde eu ensino a definir metas. Por quê? Porque não tem como optimizar uma coisa se você não tem meta. Ou seja, não tem como você fazer uma campanha de tráfego pago se você não tem meta. Então, a primeira coisa é definir uma meta. E quando eu falo de meta, é aquilo que você quer alcançar. Existem 3 tipos de métricas. Ou seja, existe meta e existe métrica. Existem 3 tipos de métrica. Existe a métrica, ou seja, métrica principal. O que é uma métrica principal? É aquilo que você quer alcançar. O que é isso? Métrica principal é aquilo, é a tua meta, ok? É a sua meta. A meta é aquilo que você quer alcançar. Okay, vou dar um exemplo. A meta do mês é vender 20. Quem assistiu a live sabe que existem 2 tipos de meta. Existe aquilo que você deve alcançar e existe aquilo que você quer alcançar. Então, vamos supor que você deve vender 20 unidades do seu produto, mas você quer... você deve vender 20, mas você quer vender 30. O que é que você deve vender? É aquilo que se você não vender, a tua empresa fica no prejuízo. Ok? É aquilo que se você não vender,
a sua empresa fica no prejuízo. No prejuízo em que sentido? Você não vai conseguir cobrir com as despesas do seu negócio. Não vais conseguir pagar salários, não vais conseguir pagar energia, não vais conseguir pagar como se diz, a renda do edifício. É aquilo que você deve vender obrigatoriamente para pagar os custos fixos do seu negócio. E aquilo que você quer é aquilo que você deseja para ter lucro. E a gente ensina isso num vídeo dentro do nosso Insta, ok? A gente vai partilhar depois este link na gravação desta live. Ok, então já sabemos que a meta principal é aquilo que nós queremos alcançar. Existe já o quê? A métrica secundária. A métrica secundária é aquilo que impacta diretamente, é aquilo que impacta diretamente a métrica principal, ok? É aquilo que impacta diretamente a métrica principal. Vou dar um exemplo para estar mais claro aqui, ok? Vou sempre dar a teoria, depois vou mostrar na prática para garantir que todo mundo esteja a entender isso. Vou dar um exemplo. Se alguém for assistir o vídeo que eu recomendei e recomendo que assista realmente aquele vídeo, vai entender que para eu fazer, existe uma, chamamos de situação da empresa. Vamos aqui. Vamos supor que o que é a situação da empresa? É aquilo que a empresa tem como condição. Vamos supor que essa empresa tem uma taxa de conversão de 20%. O que é essa taxa de conversão de 20%? É que, olha, a cada 5 pessoas que entram no meu estabelecimento, uma pessoa vai comprar. Ok? Deixa eu mostrar aqui. Ó. A cada 20 pessoas que entram no meu estabelecimento, a cada 5 pessoas, na verdade, eu falei, que entram no meu estabelecimento, 20% vai comprar. Ou seja, apenas uma pessoa compra. Essa é a condição dessa empresa. Ou seja, se esta empresa ela quer vender mais, ela deve aumentar o número de pessoas que entram. Ou seja, se eu quero vender 20, eu tenho que mudar aqui para 100. Ou seja, para eu alcançar a minha meta, que são 20 vendas, eu tenho que receber 100 mensagens. Essa é uma condição que a tua empresa tem. Ou seja, a métrica secundária que a gente está a trabalhar aqui são mensagens. Vou abrir aqui um parênteses. São mensagens. Ou seja, número de mensagens. Porque quanto mais mensagens a empresa recebe, mais ela vende. Ou seja, o número de mensagens impacta diretamente a sua meta, que é vender 30. Ok? E existe agora a métrica terciária. Que é aquilo que impacta diretamente a tua métrica secundária. Que é aquilo que impacta diretamente a tua métrica secundária. Aqui é a métrica principal, aqui, ó. E aqui estamos a falar de métrica secundária. Existem alguns fatores que definem se você vai ter 100 mensagens ou não. Ok? Vou dar um exemplo. Saindo daqui, ó. Tem uma métrica que nós chamamos de custo por clique, CPC, custo por clique. Para que as pessoas enviem mensagem para o teu WhatsApp,
as pessoas devem clicar naquele link onde a gente clica aqui para chamar no WhatsApp. Se poucas pessoas clicam naquele link, significa que poucas pessoas vão enviar mensagem. A taxa de clique também. Quanto melhor a taxa por clique, melhor é o número de pessoas que enviam mensagens. Ou seja, existem algumas métricas secundárias que são muitas. Ok? Estamos a falar de custo por clique, CTR, CPM, ou seja, custo por 1000 impressões. Se para você alcançar 1000 impressões, está a cobrar, por exemplo, 30 rands, enquanto a tua empresa só pode pagar por isso 5 rands, a sua métrica terciária está a impactar diretamente o número de mensagens. E porque impacta diretamente o teu número de mensagens, tu recebes menos mensagens. E se recebes menos mensagens, vendes menos. Ou seja, este aqui é o funil. Existe uma métrica principal, que é a sua meta. É aquilo que você quer alcançar. E você definiu que o seu break-even, o seu ponto de equilíbrio são 20 unidades. Mas mais 10 para ser lucro. Então você definiu 30. Isso tem no vídeo do Insta. É um vídeo que é obrigatório você assistir se você quer ser gestor de tráfego. Ok? Vou colocar o link aqui. Mas, para você fazer essas 20 vendas, você precisa de ter 100 mensagens. Ok? 100 mensagens. Mas para você fazer 100 mensagens, existe um universo de métricas terciárias, como o custo por 1000 impressões, CPM, o custo por clique, a taxa por cliques na ligação, ok? E diversas outras métricas. Quais são as métricas que tu deves focar? É a métrica principal e a métrica secundária. Quando é que você vai observar a métrica secundária? Quando é que você vai observar a métrica terciária? Quando não estás a alcançar a métrica secundária. Se estás com problemas para alcançar a sua métrica secundária, o problema está na métrica terciária. Agora, existem três fatores. Que existem 3 pontos de otimização. Ou seja, existem 3 pontos de otimização. O que são pontos de optimização? São locais que, se você mexer, vai impactar diretamente o resultado da tua campanha. Quais são esses 3 pontos? O primeiro é orçamento. O segundo vamos lá, ponto número 1, orçamento. Ponto número 2, público. Ponto número 3, orçamento, público. Ponto número 3, criativo. Ok? Se você melhorar o seu orçamento, você vai ter maiores resultados. Se você melhorar o seu público, você vai ter melhores resultados. Se você melhorar o seu criativo, vai ter melhores resultados. Ou seja, se a campanha não está a dar bem, se a campanha não está a dar bom, você tem que melhorar o orçamento, ou o público, ou o criativo. Não existe outro caminho. Ok? Não existe outro caminho. Agora, vamos entrar, já sair um bocadinho da teoria e para a prática, aquelas. É muita coisa que estás a falar e é muita teoria. Eu quero prática. Mas para a gente trabalhar na prática, a gente precisa de criar algumas condições. Há uma situação. É por isso que eu sempre vou reforçar para assistirem o vídeo que está no meu Insta. Ok? A empresa tem uma situação primeiro. Qual é a situação da empresa? A empresa tem custos fixos. O que é que são custos fixos, Kelvin? São aquelas coisas que a empresa deve pagar independentemente se ela vende ou se ela não vende. Repetindo, custos fixos são coisas que essa empresa deve pagar independentemente se ela vender ou não. Por exemplo de custos fixos. Salário.
ok? Renda, energia, internet. Isso aqui, independentemente de vender, eu não deixo de pagar. Ah, não, eu não vendi hoje, mas a dona Maria tem que pagar tem que pagar as suas contas. A dona do edifício que tu estás a arrendar também quer a renda dela. A energia que você usou, independentemente se você vendeu ou não, tens que comprar para o próximo mês. A internet que você pagou, tens que pagar. São coisas que não tem como não pagar. Vamos supor que o teu custo fixo aqui são 21 meticais. Ok? Então, você deve descobrir, ok? Ou seja, se você não faturar 20 mil, você não vai pagar isso. E se você não fatura 20 mil, você tem que tirar esses 20 mil do teu bolso, porque isso aqui é obrigatório pagar. Eu não vou fazer cálculos com vocês, porque já tem um vídeo a explicar, mas vamos supor que para você faturar 20 mil, você precisa de vender 20 unidades. Então, esse aqui é o seu custo fixo em unidades, ok? Esse aqui é o custo fixo em unidades. Deve vender 20 unidades do teu produto, independentemente do produto que seja. Agora, você tem um lucro desejado, ok? Lucro desejado, você tem um determinado lucro desejado, que isso eu já expliquei no vídeo, então não vou repetir aqui, porque não temos muito tempo. Agora, descobrir se para atingir o teu lucro desejado, deves vender o quê? 30 unidades. Essa é a tua situação. Mas a tua empresa tem uma taxa de conversão de 20%. O que é essa taxa de conversão? É o número de pessoas que tu precisas falar para fazer uma venda. Ok? Normalmente você faz o tráfego pago bem feito e mandas o lead para o WhatsApp e tens um atendimento bom. Vai ser uma taxa de conversão entre 10% a 20%, ou seja, no mínimo 10% das pessoas que entrarem em contato contigo no WhatsApp vão comprar. Mas na tua empresa não, na tua empresa é 20%. Ou seja, para você fazer 20 vendas, tu precisas de fazer o quê? Vamos dar teste de conversão de 20%. Isso aqui é a situação da empresa. Ou seja, para você fazer 20 vendas, você tem que fazer o quê? Falar com 100 pessoas. Porque 20% de 100 é 20. Ok? Então, a tua meta, vamos lá agora, meta. Meta. A meta, na verdade, são 30. A meta são 30 vendas. A métrica secundária, ou a meta secundária, podemos chamar de métrica secundária ou meta secundária. Meta secundária, que é aquilo que vai impactar diretamente se a gente consegue ou não, é conseguir 150 mensagens. Por quê? Porque 20%, vamos lá, porque 20% de 100 é 30. Ok? Porque a situação da nossa empresa é que nós convertemos essa percentagem. Ou seja, está bem claro que essa empresa deve Não, fazer o quê? Deve fazer 20 vendas. não, mentor. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Oh, Adriano? sei, da primeira. Sim, sim. Ah, Sim, dizia o sim. seguinte: disseste que para poder alcançar a meta, no mínimo tens que fazer 20% das vendas, né? Se 100 pessoas visitam a tua empresa, né? No mínimo das pessoas, pelo menos a garantia será de 20% das pessoas. Aliás, será de 20 pessoas, dos 100% que visitarem a tua loja diário. E já gostaria de saber quais são as estratégias que deve-se aplicar. Não percebi a questão. Peço para repetir. Adriano, não Oh, percebi é a assim, questão.
Podes prosseguir. Talvez possa vir a entender ao longo da aula. Queres saber o que é que faz com que a empresa tenha 20% de conversão? Ok. A taxa de conversão. É isso mesmo, mentor. A taxa de conversão depende da tua equipe comercial. Ok? Por exemplo, a taxa de conversão da minha empresa é de 20%. Ou seja, 20% das pessoas que entram em contato comigo vão comprar. Mas isso depende da tua equipe comercial. Mas se você fizer um tráfego pago bem feito, por mais que a tua equipe comercial, aquela pessoa que atende a pessoa no WhatsApp, não seja muito bem capacitada, se estás a trazer leads qualificadas, o que é uma lead qualificada? Uma lead qualificada. O que é lead, Kelvis? É mesmo que contacto, ok? Se tu trazes contactos qualificados para o teu WhatsApp, pelo menos, no mínimo, 10% vai comprar. Porque as pessoas já vêm qualificadas a desejar. Quanto melhor a tua equipe comercial, melhor a taxa de conversão. E existem empresas que têm 30, 25% de taxa de conversão, mas a minha taxa de conversão já ela por si só é excelente. Ok? Mas sim empresas que têm menor que isso. Mas isso depende já da tua equipe comercial. Isso também trabalhas com dados. Como é que vais fazer para descobrir isso? Como descobrir a tua taxa de conversão? Para descobrir a taxa de conversão da tua empresa, você vai primeiro fazer tráfego pago até teres 100 pessoas. Depois de fazer o tráfego pago e 100 pessoas entrarem em contato com o teu negócio, vai descobrir das 100 que entraram em contato comigo, quantas é que compraram. Se descobres que das 100 que entraram em contato, 10 compraram, então a taxa de conversão é de 10%, porque 10% das pessoas que entraram em contato compraram. Se descobrir que 15 compraram, então a taxa de conversão é de 15%. Depois vais começar a fazer planos com base nesses dados. É por isso que eu falei no início da live, não existe gestão sem dados. Para você fazer plano tendo como base a tua taxa de conversão, você deve ter um histórico de campanhas anteriores para descobrir das campanhas anteriores que a gente fez. Qual é a percentagem de pessoas que compraram? Percebes? Então, segundo o histórico das minhas campanhas anteriores, 20% das pessoas tendem a comprar. Ok? Então, você também vai fazer campanha, vai escolher as 100 primeiras mensagens, vai descobrir das 100 quantas compraram. Das 100, 15 compraram. Então, a tua empresa tem uma taxa de conversão de 5%, de 15%. A partir deste dado, vais começar a traçar uma meta. Quantas pessoas eu devo falar com elas para fazer 30 vendas, dado que a minha taxa de conversão é de 15%, ok? Então, para ter a situação da tua empresa com histórico, com dados, mas o histórico dos meus alunos é que 10% é o mínimo que eles conseguem, ok? Agora, você faz uma campanha como esta. A gente fez uma campanha, tem muita coisa. A aula não é sobre criação de campanhas, é sobre optimização de campanhas. Vou dar um exemplo. Esta campanha aqui, como falei antes, estamos numa conta de anúncios que a gente usa para testes. E a gente fez essa campanha aqui, no dia 14. E no dia 14, essa campanha de testes é assim. O que é uma campanha de testes? Eu sou um gestor de tráfego. Ou seja, eu cuido do tráfego de diversas empresas. A minha responsabilidade como gestor de tráfego não só por prestar serviços, mas também por vos dar as aulas. É sempre estar com conhecimento atualizado. Então, eu crio uma conta de anúncios, onde antes de eu ensinar algo, eu testo aqui. Ou seja, eu não vou ter uma ideia nova e colocar em prática na campanha de um cliente. Eu não posso usar o dinheiro de um cliente para testar. Ok? Então, eu tenho uma conta de anúncios, a minha empresa tem uma verba para testes. Então, esta é a minha conta de anúncios de testes. Nesta conta de anúncios de testes, o que acontece? No dia 14, nós criamos uma campanha. E no dia 14, está escrito aqui, conversas por mensagem iniciadas. Esta campanha trouxe de performance 17% a 17 pessoas no WhatsApp. Ok? E depois, no dia seguinte, ela trouxe 16. E no outro dia teve 19. O que acontece? Essa campanha estava dando X número de resultados. O que é que muita gente faz? Muita gente que não é gestor de tráfego faz. Ele faz a campanha no dia 14
e deixa isto sem fazer edições. Aqui embaixo, aqui, ó, peço para observarem, tem este lápis aqui. Este lápis significa edição, histórico de edição. Neste dia eu fiz uma edição, neste dia fiz edição, neste dia fiz edição. Conseguem notar? Ou seja, esta campanha é editada para garantir que ela tem resultados. Qual é o sinal? Por exemplo, se você é um empreendedor que não está fazendo gestão de tráfego, mas você contratou alguém para gerir o teu tráfego. Se você contratou alguém para gerir o seu tráfego, para fazer o tráfego pago para a sua empresa, deixa eu repetir. Se você contratou alguém para fazer a gestão de tráfego dos teus anúncios, a principal dúvida que você deve ter é: como eu devo saber se essa pessoa está a cuidar de facto do meu dinheiro, ou se essa pessoa só fez uma campanha e deixou a deriva e não está a cuidar? Ele fez uma campanha e só daqui a 14 dias ele observa a campanha para editar. Porque muitos gestores fazem isso. Eles não cuidam do teu tráfego. Eles fazem campanha e deixam a deriva. Como você deve saber? Você vai fazer o seguinte: entras na campanha, marcas este botão aqui azul, clicas em editar. Aqui nesta coluna preta tem este gráfico. Clicas no gráfico e vais analisar o período. E vais observar. Se não tiver muitos lápis desses, de históricos de edição, significa que esse gestor não está a fazer edição. Significa que, observa, esta campanha dava 17 mensagens por dia e depois de edições ele deu 44 mensagens por dia. Ou seja, por não fazer a gestão do teu tráfego, este gestor de tráfego está te deixando ganhar 2 vezes mais. Sempre que você abrir a campanha, escuta para mim, você contrata esse serviço de gestor de tráfego, e você não observar edições constantes como estas, põe na tua cabeça que você está a perder dinheiro. Tu poderias estar a vender 2 vezes mais. Ok? Agora, vamos fazer explicação. O que é optimização de campanhas? Lembram, né? Eu falei que existem 3 pontos de optimização: orçamento, público e criativo. Vamos começar com o orçamento e voltar para esta campanha que foi otimizada. Eu aumentei o orçamento dessa campanha. Nos últimos 12 dias, eu aumentei o orçamento dessa campanha. Por isso que aqui no gráfico está top. Deixa-me aqui analisar um período 14 dias. Não, vou trabalhar com 8 dias. Então, vou começar com a campanha no dia 12. Não, 1, 2, 3, 4. Vou começar daqui. Vou analisar este período aqui. Eu queria vos mostrar o anterior. Ok, agora vamos trabalhar com este período aqui. Fica melhor. Assim, observem que eu aumentei o orçamento. Aqui onde é montante gasto. Eu aumentei o montante gasto em 212% nos últimos 18 dias. Ou seja, eu continuei a investir mais. Kelvis, por que é que eu invisto mais? Vou explicar para vocês aqui. Mas antes, é muito interessante entender a lei da oferta e da procura. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se no mundo existem 4 carros, não, carros não, existem 2 telefones em todo o planeta Terra, só existem 2 telefones, e o dinheiro que existe no planeta Terra, o dinheiro total que existe, é de 100 mil meticais. Eu pergunto para vocês, quanto é que custa cada telefone? Cada telefone ela vai custar 50 mil meticais. Kelvis, o que é que tu queres? Onde é que tu queres me levar? Se você não entender isto, provavelmente você não vai ter sucesso na gestão de tráfego. Vamos supor que no planeta Terra existiam 10 telefones. E o dinheiro que existe é de 100 mil. Quanto é que custa cada telefone? 10 mil. O que eu quero trazer com isso? Que quanto maior o público, aqui é público. Quanto maior o público, peço para escrever isso. Quanto maior o público, peço para anotar isso.
quanto maior o público, mais barato é o custo por lead. Quanto maior o público, mais barato é o custo por mensagens. Mais mensagens vais obter num custo barato. Agora, quanto menor o público, mais caro vais pagar. O que é que eu estou a falar convosco aqui? O meu público são empreendedores, o meu público são pessoas que têm interesse em marketing digital, o meu público são pessoas que têm um negócio, um pequeno, médio negócio. Esse é o meu público. Quanto mais pessoas existem no país com a intenção de empreender, mais pessoas existindo, o meu custo por mensagem vai baixar. Por que eu estou a explicar isso? Porque aqui o meu custo por mensagem, ele agora, médio, nos últimos 8 dias, é de 0,68 rands. E para alguns pode estar caro e para outros pode estar barato. Por quê? Porque o meu mercado, se você vir aqui na internet pesquisar quantos negócios existem em Moçambique. Negócios não, quantas empresas? Quantas empresas existem em Moçambique? Vamos ver se ele vai nos dar essa resposta. Aqui diz cerca de 28.474 pequenas e médias empresas. Essas são as empresas que acredito que estão registradas. Vamos supor que tem o dobro de empresas não registradas. Ou seja, tem 90 mil empresas no país. São poucas empresas. Se eu perguntar assim, quantas mais existem em Moçambique? Vou dar exemplo aqui. Mercado 1. Empresas. Ou seja, PMEs. PMEs são pequenas, médias empresas. Ok? Mercado 2. Mais. Quantas mais existem no país? Uma pergunta. Existem mais ou mais empresas? Existem mais. Ou seja, tendencialmente, o custo por mensagem, você chama custo por contacto, para mais, vai ser mais barato do que o custo por mercado para PMEs. O que eu estou a falar aqui? Que muitos de nós somos enganados com o gestor de tráfego que aparece e diz, olha, eu vou te dar o custo por mensagem igual a desse meu cliente aqui. Este meu cliente está com um custo de mensagem de R$1, de 0,01 dólar. E você pergunta, qual é o mercado desse cliente? Não, ele está no mercado de venda de material escolar. Ou existem mais estudantes do que empreendedores. Então, se a tua empresa está a vender coisas para pessoas que são estudantes, ele vai ter um custo mais baixo por mensagem do que para quem vende para empresas. Percebem isso? Não sei se foi claro. Peço o feedback do vosso lado. Foi claro? Entenderam essa explicação? Para mim está tudo esclarecido. Exato. É muito importante entender isto. Conhecer o custo por mensagem do seu mercado. Por exemplo, eu estou disposto a pagar 5 rands por mensagem, mas eu consegui 0,68. E nos últimos 8 dias, o meu custo por mensagem ele baixou em 16%. Mas, Kelvis, o que está acontecendo? Você escalou o orçamento, mas baixou o custo por mensagem. Eventualmente é que eu sou gestor de tráfego. Porque normalmente, ok, quando você escala um montante gasto, tendencialmente vai aumentar o custo por mensagem. Por que, Kelvis? Eu aqui poderia ir mais na economia, ok? Eu podia ser um bocado mais chato, eu gosto muito de economia. E eu traria aqui uma função, nós chamamos de função Cobb-Douglas. A função Cobb-Douglas, estou trazendo um pouco mais de economia, depois volto para a gestão de tráfego.
verifica aquilo. Como se chama aquilo? É a sensibilidade de um determinado mercado. Deixa eu explicar para vocês. Se o preço de chapa sair de 15 para 20, e normalmente por dia 100 pessoas pegavam chapa, porque o preço de chapa subiu para 20, no máximo vai descer para 98 pessoas. Porque a variação deste mercado ao preço é menor. Por quê? Porque é um serviço de extrema necessidade. É por isso que em Moçambique existe uma autoridade que regula o preço do chapa. Porque se fosse o próprio chapeiro ou o prestador de serviços de transporte público a precificar, ele poderá precificar muito mais caro. Porque ele sabe que a elasticidade do preço nesse mercado é baixa. Nós não vamos deixar de consumir transporte público porque aumentou 5 meticais. Percebe? Em si, algumas pessoas vão ser um bocado mais racionais, vão procurar produtos substitutos, mas nessa verdade, neste mercado aqui, o produto substituto é menor. Agora, vou dar exemplo agora de tráfego pago. Quando no mercado existem 100 pessoas, ou seja, o público são 100 mais, e antes as pessoas estavam disponíveis, dispostas a investir 100 mil, estamos a falar que o quê? Que o custo por mensagem era de 10 mil. Não, era de 100. É isso, né? Era de 100. Mas você aumentou o orçamento. Por que você aumenta o orçamento? Deixa eu explicar por que as pessoas aumentam o orçamento. Volta para aqui. Porque a campanha no tráfego pago, tipo de compra, é leilão. Conseguem ver que eu estou leilão? Significa que quem paga mais tem prioridade na meta. Se tem duas pessoas, um está disposto a pagar 5 e outro está disposto a pagar 6, os dois têm a mesma qualidade na oferta. O Facebook vai entregar aquele que está a pagar mais. Ou seja, porque eu quero receber mais mensagens, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar mais caro. Mas se eu aumento, no mercado antes, as pessoas estavam dispostas a pagar quanto? A pagar 100. Agora estão dispostos a pagar 110. Porque eu aumentei mais 10 mil. Normalmente, aqui tinha que aumentar para 110. Mas o que aconteceu na minha situação? O meu custo por mensagem ele baixou, por exemplo, para 90. Por quê? Porque eu fiz a otimização. Eu não otimizei apenas o orçamento. Eu otimizei também o público e o criativo. Porque se a guerra, a definição de quem é o melhor é apenas o orçamento, você tem que pagar mais caro. Mas se você tem um público bom e um criativo bom, você consegue escalar e pagar mais barato. E sim, eu estou disposto a pagar mais caro. Eu aqui, se fosse fosse uma empresa que eu estou a prestar serviço, o meu cliente eu ensino o tráfego pago. Então, se ele chega e diz ao Kelvis, não, ele basta olhar isso aqui. Vai dizer que o Kelvis, não estou a gostar do teu desempenho. Vai falar exatamente isso. Por quê? Para um amador diz, não, Kelvis, você escalou a campanha e a campanha baixou o custo. Pô, Kelvis, estás a fazer um trabalho excelente. Mas para a pessoa que é meu aluno, é meu gestor de tráfego, ou é meu cliente, ele sabe que esse resultado não está muito bom. Tá muito bom, tá muito bom, mas não está excelente. Por quê? Porque eu estou disposto a pagar 5. Então, o que eu devo fazer? Eu devo investir mais. Aqui, vou aumentar já para 150 para garantir que volte para 100. Porque eu estou a pagar 90, enquanto eu estou disposto a pagar 100. E se eu aumentar o meu investimento, eu vou aumentar o quê? O número de mensagens. Se eu aumento o número de mensagens de 150 para o quê? Para 200, mantendo a minha meta de custo por mensagem, que é 5 rands por mensagem, e mantendo a minha taxa de conversão de 20%, estamos a falar que eu vou deixar de vender 30, vou passar a vender 40.
Ou seja, eu estou a deixar de vender mais por pagar barato. Percebem? A campanha não tá péssima. A campanha está boa. Mas podia estar muito melhor. Se eu aumentar o montante de gasto, aumentando assim o número de conversas e aumentando consequentemente o número de custo por mensagem. Entenderam? Agora quero o vosso feedback. Ainda estamos na teoria e vamos para a prática agora. Entenderam? Até então ainda estou no caminho certo. Ótimo. O teu objetivo sempre é alcançar o seu custo por mensagem. Se está barato, agora vamos começar com a optimização de campanha. Se está barato, você para a campanha. Desculpa. Se está barato, você investe mais. Aumenta o montante de gasto. É por isso que eu estou a aumentar. É por isso que eu estou a escalar o orçamento. Por quê? Porque está barato. É como se fosse agora no tempo. Estamos nas vésperas do tempo de festa. O que nós estamos a fazer? Estamos a fazer estoque de carne, de bebidas, de diversas outras coisas. Por quê? Porque nós sabemos que daqui a pouco pode aumentar o preço. Então, quando está barato, o teu objetivo é comprar mais, fazer estoque. É isso que eu estou a fazer agora. Estou a aumentar o investimento. E, consequentemente, por eu ter aumentado o investimento em 212% nos últimos 8 dias, eu aumentei as minhas conversas em 270%. Ou seja, aqui existe uma desproporcionalidade. Vamos continuar agora. Kelvis, fizeste diversas optimizações na campanha. Primeira optimização que você consegue ver que aqui, no dia 22, o resultado foi 0. Por que foi 0? Vou-vos mostrar. Vou fazer uma análise do tráfego no intervalo do dia 20 até o dia... Não, do dia 19 até o dia 21. Análise do dia 19 até o dia 21. Vamos ver o que é que esses dias nos dizem. Não nos falou o que eu queria ver. Agora vamos reduzir aqui o período do dia até 21. Não está apresentando o dado que eu quero. Vou trabalhar só com o dia 21 e vou ver o que acontece. Ok. Aqui something is wrong. Não estou a conseguir ter o dado que eu queria apresentar aqui. Ok. Deixa lá eu trabalhar nesses últimos 2 dias. Ou trabalhar no dia 20, ver o que acontece no dia 20. Ok, não está a dar. Então vou trabalhar com o dia 21 para fazer análise e para explicar para vocês isto. Não é esse intervalo que eu quero apresentar. Eu já percebi porque é que não está a dar. Eu preciso de trabalhar desde o dia 14 até o dia 25 para eu trazer análise. É porque a campanha depois ficou muito excelente. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Não tem o que está a acontecer já. Está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Deixa-me que eu abro de novo o gestor de ano. Eu abro de novo a campanha, porque está-me a trazer dados que não são os dados que eu quero apresentar. Não sei o que está a acontecer. Enquanto se eu tento... Dia está muito bom. Ok, já percebi o que aconteceu. Aqui mudou do lado. Eu não queria que ele fizesse isso. Ok, eu não queria que ele fizesse isso. Eu não queria que ele fizesse isso. Vamos lá. Fechar isto. Os últimos 30 dias. Atualizar. Isso aqui de dar aula ao vivo dá nisto. A campanha às vezes não está a obedecer, pá. Ok? A campanha tem que te obedecer. Como é que eu vou dar aula quando a campanha não quer fazer o que eu quero que ela faça?
Ele aqui já mudou. Eu quero trabalhar com conversas. Exato, já consegui. Vou fechar isto. Aprendi algo novo agora. É assim. Esta campanha ela iniciou no dia 14. E eu estou com a campanha até hoje, dia 25. Ok? O que aconteceu? Oh my god. Intervalo. Eu não quero trabalhar com os últimos 30 dias, vou trabalhar nos últimos 14 dias. E eu vou puxar até o dia de hoje, ok? Porque é dia de hoje, porque tem que analisar também o desempenho do dia de hoje. Simples quanto isto. Vamos lá. Esta campanha aqui parou aqui. Por que eu parei a campanha neste dia? Por que eu não estava conseguindo fazer análise? É porque eu estava com verdade pensar que parou aqui. Por que esta campanha parou aqui? Vamos fazer análise especificamente do dia 20, do dia 15 e do dia 16, ok? Vamos fazer essas análises. Vamos no dia 15 e vamos no dia 16. Ele está a atualizar a campanha. Agora, está aqui o dado. Conseguem ver que eu falei, eu estou disposto a pagar 5 por mensagem, mas no dia 5 e 16, 2 dias consecutivos, o custo por mensagem estava a 33. E não eram 2 dias consecutivos, foram 3 dias consecutivos. Durante 3 dias consecutivos, ele já tinha passado 5. Então, eu parei a campanha, ok? Para fazer a otimização. E existem algo que nós chamamos de regras. Vamos lá aqui, ó. Regras. Quando tu vês aqui no estado de anúncio, tem aqui mais. Tem regras. Aqui tinha regras, como se diz? Regras, gerir regras. Tinha uma regra ativa. Ok? O que é regra? Normalmente, você que é gestor de tráfego, você tem que dizer, olha, quando a campanha está... Não vou mexer as regras agora. Fica para depois. Vão entender na formação, quem entrar. Vamos lá. Quando está a gerir regras, ele também vai perder tempo. Eu tenho uma regra. O meu custo por mensagem ideal são 5 por mensagem. Se passa ali, eu tenho que parar. Então, o que eu fiz aqui? Eu desativei a campanha. Por quê? Porque neste dia, o custo por mensagem estava caro. Ok? Então, eu otimizei a campanha. Onde é que eu otimizei? Tem uma edição aqui. Ok? Essa campanha parou. Esta campanha, ela parou naquele dia. Por quê? Porque o custo por mensagem estava elevado. Eu preferi não ter mensagens aqui para neste dia eu analisar a campanha, optimizar a campanha para a campanha chegar até aqui. O que eu fiz nesse dia? Eu melhorei os criativos. Vamos voltar para aqui. Análise. Estamos analisando em que dias? Desde o dia 14 de novembro até o dia 25. Atualizar. Vamos no nível de anúncios. Eu falei o quê? Que existem 3 avenidas de crescimento. Público, criativo e orçamento. Qual é a avenida de crescimento que eu otimizei lá? Criativo. Eu vim para aqui. Eu descobri que neste dia o custo por conversa, custo por resultado deste criativo era de 5,68. E acontece que vamos em montante gasto. A meta estava a gastar mais. O problema é que deu em todo o período. Mas eu só quero custo por mensagem neste intervalo aqui. Ó. Quero custo por mensagem desde o dia 14 até o dia... Quando é que eu parei a campanha? Começou no dia 14, eu parei no dia 16. Até o dia 16, a meta estava a gastar mais neste criativo. Mas este criativo, ele estava a me dar um custo por mensagem, custo por resultado, o resultado da mensagem, de 5. E eu não estou disposto a pagar 5. E por eu não estar disposto a pagar 5, eu parei a campanha. Conseguem ver que essa campanha está desativa. Está aqui. Anúncio desativado. Eu desativei este anúncio para dar espaço aos outros.
ok? Então, otimizei o criativo. E tem muito mais sobre optimização do criativo, ok? Muito mais. Agora, outra avenida, porque já estamos aqui há quase uma hora e não vamos estender, é o público. Eu mudei o criativo. A campanha começou a performar bem, com custo por resultado baixo. Eu tive que aumentar o orçamento, mas o orçamento é como se fosse uma tenda. Quanto mais. Não, o orçamento é como se fosse. O público é como se fosse o terreno, ok? E de facto é o terreno. E o orçamento é a tenda. Não faz sentido você aumentar o orçamento se o teu terreno é pequeno. Vamos no Excel. Este aqui é o teu terreno, esse aqui. Esse é o teu terreno. O teu orçamento, que é a tua tenda, é este aqui. Não, eu quero trabalhar com esses dois aqui. Este aqui é teu orçamento. Você com um orçamento pequeno, num público grande, você não está a fazer nada. E estás a perder leilão. Por quê? Porque você está a tentar fazer leilão em uma zona que tu não consegues, não tens caixa para suprir. Ok? Não vamos aprofundar muito sobre isso, mas é muito interessante. Quanto maior o público, maior o orçamento. Eu prefiro ter o orçamento deste tamanho. Olha lá, Ctrl C. Eu prefiro um orçamento deste tamanho, maior que o público, do que um orçamento menor. O que eu fiz? Eu aumentei o meu orçamento, eu aumentei o meu público. Porque eu percebi que o custo por resultado, voltando aqui, vamos para aqui, onde? Vamos para campanhas. Vamos editar a campanha. Eu venho percebendo que esta campanha, ela está tendencialmente a me dar custos mais baixos. Aqui, ó, custos mais baixos. E se o custo está mais baixo, estamos analisando os últimos 8 dias, então começamos daqui para aqui. E se nos últimos 8 dias dá mais baixo, aqui são 9, na verdade, abri 9, eu queria 8. Mas tá bom, isso não é importante. Está mais barato, eu quero investir mais. Então, eu por querer investir mais, eu aumentei o meu público para o meu dinheiro conseguir cobrir mais. A minha tenda deve ser diretamente proporcional ao meu terreno. Então, aumentei o público também. Foram essas optimizações que eu fiz. Baixei o custo por resultado e aumentei. Kelvis, foi muita coisa rápida, muita coisa técnica. É simplesmente tempo. Quando tu estás a aprender, as coisas levam tempo. E as coisas, elas são difíceis. E devemos aprender a fazer com que as coisas se tornem fáceis. E para a gente fazer com que as coisas deem fáceis, tem 2 caminhos. O caminho número 1 é tentar aprender tudo sozinho. Por exemplo, eu estou num nível que eu tenho algumas pessoas que a gente partilha ideia, mas eu estou no nível de eu aprender sozinho, porque eu não tenho como eu aprender com vídeo no YouTube. Porque o vídeo que está no YouTube é eu que produzi. Não sei se estão a entender. Minha obrigação é aprender coisas novas. A minha obrigação, consegue notar que depois, aqui ó, a campanha parou. Aqui parou por quê? A campanha aqui desceu o orçamento. É sábado aqui. Aqui isso era sábado, aqui era domingo. Ok? Então eu não faço a campanha no sábado e no domingo. Começou na segunda-feira. Foi ontem. E teve 48 resultados. Foi melhor que até aqui onde teve 44 foi o melhor desempenho desta campanha. A campanha está a melhorar para 48, mesmo escalando o orçamento. Venho escalando o orçamento, mas o custo por conversa, o número de conversas vem aumentando, o custo vem baixando, então eu vou investir mais nesta campanha. Em suma, vocês devem buscar aprender gestão de tráfego, porque se vocês não aprenderem gestão de tráfego, vocês vão ficar todo santo dia à espera de pessoas entrarem em contato contigo. Por mais que você faça um investimento baixo para o teu setor,
Esta campanha só nos últimos 8 dias, ela trouxe para mim 9 dias, trouxe para mim 250 pessoas no meu WhatsApp. E é uma campanha que eu faço de teste. Eu invisto na minha empresa, nas minhas campanhas principais, $40 por dia. Carlos, estás a mentir? Vou abrir aqui uma campanha. Vou-vos mostrar o orçamento que a gente investe por dia. Vamos lá. A Botânica Mídias. Nem faz sentido abrir. Isto vai demorar, vai analisar. Mas a gente investe por dia $40. A gente investe muito. Por quê? Porque a gente está a escalar para vender mais. Percebem? Então, vocês devem aprender gestão de tráfego e ter ali um fluxo de 100, 200 mensagens por dia nos vossos negócios. É a minha recomendação para vocês. E eu sempre recomendo-vos entrar na minha formação. E é basicamente isto. Vamos juntos, porque sozinhos é mais difícil.